Paz do Senhor Jesus. Louvamos a Deus por essa oportunidade de estarmos à presença do Senhor nesta noite para adorarmos ao nome dEle. Mais um trabalho, mais uma semana que temos vencido em nome de Jesus. Eu tenho certeza que os irmãos estão felizes por isso. Se é assim, diga amém. Amém. Estamos gratos a Deus. Eu quero deixar uma palavra para a nossa meditação nesta noite. Agradeço ao nosso pastor pela confiança de estarmos aqui. Algo que Deus colocou no meu coração. Eu quero ser rápido, mas fiel naquilo que está no meu coração. Segundo livro dos Reis. Segundo livro dos Reis. Capítulo de número 6. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 6. Segundo livro dos Reis, capítulo 6, versículos de número 24 e 25, e depois, capítulo 6, versículo 24 e 25, e depois, o primeiro versículo do capítulo 7. Peças de prata e a quarta parte de um cabo de esterco de pombas por 5 peças de prata. Capítulo 7, versículo 1. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Quem pode dizer amém, meus irmãos? Eu gostaria de falar sobre o Deus da providência. Amém? Bem rápido, mas eu creio que é algo da parte de Deus para nós nesta noite. Se você crê que Deus permanece providenciando no meio da sua igreja, diga amém. O contexto desse capítulo aqui, irmãos, é justamente quando o rei da Síria, ele estava tentando armar algumas armadilhas para o povo de Deus, mas aonde tem alguém que é profeta, e onde tem alguém que está sensível a ouvir as direções de Deus, acontece livramento e Deus guarda e livra. Se é assim, diga amém. A Bíblia vai dizer que havia os cercos, o rei Ciro ele preparava, mas Deus ia e avisava a Eliseu exatamente o que eles iriam fazer. E a Bíblia diz que toda vez que o Ciro se levantava, Eliseu se levantava antes e dizia ao povo: ele vai vir por aqui, não fica aqui, vai para o outro lado. E quando chegavam, o povo de Deus não estava lá. Aí novamente armavam outra cilada, outra arapuca, mas Deus se revelava a Eliseu, e Eliseu entregava a estratégia, e quando Ciro chegava, o povo de Deus não estava. Isso aconteceu de forma, em sequências, a ponto dele reunir o seu exército e perguntar onde estava um espião. E a frase que ele vai dizer é o seguinte, o termo que ele vai dizer é o seguinte: porque tudo que eu preparo nas minhas recâmaras secretas, o povo sabe. Aí alguém se levantou e disse: é porque tem um profeta, por nome de Eliseu, e tudo quanto tu arma nas tuas recâmaras secretas, lá o homem é avisado, e o livramento desce na terra. Diga amém. E a Bíblia vai dizer que eles retornaram, mas depois um grupo de sírios se adiantaram e tentou entrar na terra santa, e Eliseu vai pegar os homens, vai orar, Deus vai ferir, eles vão ficar cegos, Eliseu vai pedir para dar de comida, e depois vai livrar o povo, e vai mandar esse grupo de sírios de volta. Mas a Bíblia vai dizer que Ben-Hadad, ele não gosta daquela situação, e depois de um tempo ele arma uma cilada agora para Samaria, pois o povo não chegou na terra de Israel, então ele vai para o outro lado. E aí, a partir do versículo de número 24, vai dizer que sucedeu, depois dessas coisas, que Ben-Hadad, rei da Síria, juntou o povo e começou um grande cerco ao redor de Samaria. Os cercos que aconteciam naquela época, nada entrava, nada saía, alimento não entrava, alimento não saía, dinheiro não entrava, dinheiro não saía, e havia uma grande paralisação. Imagine conosco aqui, durante alguns meses, empresas que fazem parte do nosso município, sem receber produto suficiente para estar produzindo
o que elas produzem, supermercados sem receber comida, não é? E outras coisas que são essenciais para a nossa sobrevivência. Foi isso que estava acontecendo com Samaria. Claro que não no contexto que temos aqui hoje, mas naquele contexto, e o povo não sabia mais o que fazer. O ponto era tão trágico, irmãos, tão avançado, era uma coisa tão terrível e tremenda, que o povo começou a comer comidas que eram proibidas, conforme os ensinos judaicos, que era a cabeça de jumento. Já imaginou? Começaram a pegar uma cabeça de jumento, não sei se cozinhar, não sei se uma forma de tentar assar, mas o povo estava se alimentando. Era algo proibido diante da sua cultura, era algo que era podre, não poderia ser tocado, não poderia ser comido, mas o povo não tinha o que comer, a ponto de comer cabeça de jumenta e vender essas cabeças por 80 peças de prata, em um valor muito e muito alto, para os irmãos entenderem a situação do povo. A quarta parte de um esterco de pomba era vendido para o povo se alimentar. E o povo não tinha o que comer, não tinha para onde ir. O inimigo havia fechado, Samaria estava rodeada, não havia de forma nenhuma, humanamente falando, um escape, nenhuma saída, nenhuma solução. E o escritor, ele vai piorar a situação, porque quando a gente lê os 2 versículos iniciais, a gente entende que a situação do povo era uma situação precária, mas ele consegue piorar a situação e dizer que um dia o rei, ele vestiu outras vestes para que não pudesse ser notado no meio do povo e começou a andar pelos muros de Samaria para ver como estava a situação, e naquele momento uma mulher se apresentou e disse: meu Senhor, tem misericórdia de mim. Eu acredito que a resposta daquele rei: mas se eu tiver que ter misericórdia, eu tenho que ter misericórdia de toda a população. A mulher chamou a atenção do rei e disse: não, a minha história é uma história diferente. Estava eu e uma amiga. E existia o meu filho e o filho da minha amiga. E como a gente não tinha o que comer, meu rei, ela clamando e ele em cima do muro, nós lançamos sortes e caiu sobre mim. Nós matamos o meu filho e nos alimentamos dele. Meu Deus, irmãos, é isso mesmo. E o certo foi que no dia de hoje, a criança que seria de alimento para nós duas, seria a filha dela. Nós se alimentamos do nosso filho, do meu filho, e quando foi hoje, ela não quis dar mais o filho dela para nós nos alimentarmos. Me socorra e faça alguma coisa. É difícil, não é, meus irmãos? Que cerco miserável, que cerco tremendo. Tem horas que o inimigo de nossas vidas nos cerca igual a Samaria. Parece que a situação só piora. As notícias que chegam só são notícias que são para coisas de dificuldades mesmo. Não chega nenhuma notícia para acalentar, para melhorar, para aliviar, mas são apenas notícias igual Jó. Uma hora foi o gado, outra hora foi o filho, depois foi a terra, depois foi isso, depois foi aquilo, e as coisas vão piorando. É esse enredo que o escritor começa a dizer. Era isso que estava acontecendo. A situação de Samaria, cada dia que se passava, piorava. E a tendência era as pessoas que estavam dentro da cidade, a população começar a morrer, provavelmente se matar, se alimentar um do outro, assim como aquela mulher já havia feito. Mas alguém se lembrou. Porque em meio a essas necessidades e a essas dificuldades que surgem em nossas vidas, nós precisamos entender que existe um Deus, que é um Deus que está ativo a todo momento e que Ele não perde nenhum de nós de sua vista, de sua visão. O salmista disse: Ele não dorme, Ele não tosqueneja, Ele não vacila, Ele não se cansa. Aleluia, Ele não se fadiga, Ele está a todo tempo olhando a situação. Samaria estava lá e Deus de cima olhando, dizendo: se vocês vissem o que está esperando para vocês durante esses dias. Você crê nesta palavra? Samaria está cercada. Samaria, talvez já em outras cidades, a notícia de que Samaria vai cair. Mas o Deus de providência te trouxe aqui nesta noite para te dizer: eu continuo chegando e fazendo aquilo que você não pode fazer. Levante a sua mão e adore ao nome de Jesus nesta noite.
A Bíblia vai dizer que um grupo se organizou e disse: vamos até Eliseu. Aí correram atrás de Eliseu. Profeta, irmão, pense numa coisa boa. É a gente saber buscar a quem verdadeiramente tem uma palavra da parte de Deus. Porque se fossem buscar a um profeta, ou alguém que se dizia profeta, e fosse covarde, dizer: rapaz, não tem o que fazer não. Mas Eliseu não. A Bíblia vai nos dizer que alguns se aproximaram, os mensageiros desceram a ele, e ele já sabia que os mensageiros estavam vendo, porque o homem de Deus era assim, ele já estava esperando com algum grupo, e disse: os mensageiros já estão chegando, o rei já mandou vir aqui para ver o que é que vai ser. Aí Eliseu disse: escute esta palavra. Deus nunca diz como, irmão. Na verdade, Deus diz como, mas tem momentos que Deus não diz como, só diz que vai fazer, e a gente fica esperando: mas como é que vai fazer? Né, minha dirigente? Tem hora que Deus diz: eu vou fazer assim, 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 mas tem hora que ele diz: eu vou fazer. Mas Senhor, eu vou fazer. Eliseu disse: assim diz o Senhor, amanhã, a este tempo, o ciclo, aleluia, de farinha vai estar valendo a mesma coisa que estava valendo quando a economia estava boa. Sabe o que é que Deus estava dizendo através de Eliseu? Amanhã, a esta hora, tudo vai voltar ao normal. Irmãos, isso é só para quem crê. Já levante a sua mãe e vá recebendo esta palavra. Você crê que Deus pode estar lhe dizendo nesta noite: amanhã, a esta hora, esta situação já está resolvida. Amanhã, a esta hora, a porta já tem se aberto. Eita! Amanhã, a esta hora, ele já tem chegado com a providência, e a novidade de Deus chegará lá também. Eliseu disse: amanhã, a esta hora, a medida de farinha haverá por um ciclo, e as medidas de cevada por um ciclo. Na porta de Samaria vai ter comida. Na porta. Sabe o que é mais interessante? Geralmente, a agricultura nesta época não era praticada dentro da cidade, mas ao redor. Então, muito provavelmente, os sírios já haviam também consumido o produto que estava fora. Como é que a farinha iria estar na porta? O povo não sabia como, mas sabia que Deus iria fazer alguma coisa. Eliseu disse: amanhã, na porta, quando vocês abrirem, vai ter comida aqui, tudo vai voltar ao normal. Aí um dos chefes, glória, que era o capitão de Samaria, ele disse: porventura, Deus vai fazer o quê? Vai secar, vai pegar as aves do céu, vai matar um bocado de... Teve uma hora, irmãos, que Deus começou, Deus disse essa mesma história a Moisés, e mesmo sendo homem de Deus, ele duvidou. O povo começou a perturbar Moisés: a gente quer carne, a gente quer comida, a gente quer comida. E Deus disse a Moisés: vem cá. Aí Moisés, quando foi orar, disse: o povo quer comida. Eu vou mandar durante vários meses, vai ser tanta carne que vão colocar até pelas narinas. Aí Moisés parou e disse: porventura, tu vai pegar todas as aves, tu vai secar todos os rios e pegar os peixes, tu vai matar todo esse gado que está aqui conosco para dar de comida. Aí Deus perguntou a Moisés: Moisés, porventura, a minha mão está encurtada, que não pode ir até aí? Você está entendendo o que é que Deus está lhe dizendo? Aquela decisão que ele já lhe disse que iria tomar, e você está duvidando, ele está lhe perguntando nesta noite: porventura, a minha mão está encurtada, está pequena, que não pode chegar até onde tu estás? Eliseu disse: tu não vai ver não? Triste. Quando tu chegar na porta, tu vai ver, mas tu não vai receber a providência, porque tu estás duvidando. Samaria estava cercada, o povo estava no arraial. Aí Deus entra na história e diz: eu vou usar os improváveis para fazer uma coisa grande do meu povo. Você crê nisso? Porque às vezes a gente acha que Deus ele só trabalha com alguém que está em destaque, com alguém que está na frente, com alguém que tem nome. Às vezes Deus pega alguém que nem nome tem, não tem serventia nenhuma diante da sociedade, e diz: vai ser ferramenta de vitória para a vida de alguém. 4 leprosos, não entrava na cidade, não podia chegar perto do povo, andava com um cinto fazendo barulho. Quando chegava, já vem os leprosos: se esconde porque eles são intocáveis, se esconde porque são miseráveis, se esconde porque a história deles já está acabada. Aí Deus pegou os 4 leprosos que estavam na porta de Samaria, isso tudo acontecendo, e 4 homens leprosos
indignos diante da sociedade, na porta de Samaria. Um começou a olhar para o outro. Aí Deus do céu disse: a ordem é para vocês ficarem quietos. Você crê que Deus pode inquietar alguém? A ordem é para vocês ficarem quietos. Começa a ficar inquieto. Aí um começou a cutucar o outro e dizer: rapaz, o negócio aqui está muito ruim. Eu também estou achando que é melhor a gente tomar uma decisão, ou desce ou entra dentro da cidade, a gente faz alguma coisa. E aí o que é que a gente vai fazer? E aí um disse: se a gente entrar na cidade, vão matar a gente, ou a gente vai morrer de fome também, igual eles que já estão se matando e morrendo de fome. Então a gente vai descer no arraial do inimigo, porque se a gente descer e eles matar, a gente não tem serventia mesmo. Eu não tenho amor à minha vida, tu tem amor à tua vida? Também não tenho. E se eles forem embora, a gente pelo menos come alguma coisa ou fica por lá. Eu sei que pior não fica. Oh, irmãos, como Deus estava trabalhando pelo povo dele. Irmãos, tem hora que Deus ele trabalha de algumas formas que a gente fica, me permita a expressão, doidinho, sem entender aonde Deus vai chegar. Eita, que Deus está falando aqui nesta noite. Deus está trabalhando nesta noite na vida de alguém que você não está entendendo aonde Deus vai chegar. Deus está dizendo: eu vou chegar. O que importa é que eu vou chegar. Não importa o meio, importa a decisão final. E a decisão final para a tua vida nesta noite é decisão de providência e de boas notícias da parte de Deus. Se incomodaram, meu pastor, disse: vamos descer. O escritor vai dizer: ao crepúsculo, oh glória, ao anoitecer, enquanto estavam caminhando, irmão, caminhando. A Bíblia não vai dizer que estavam correndo, a Bíblia não vai dizer que estavam a cavalos, a Bíblia não vai dizer que era um grupo grande. 4 homens caminhando, descendo para o arraial dos Círios. Parece que eu estou vendo, enquanto eles estavam descendo, Deus do trono estava se levantando, dizendo: é agora que a confusão vai descer. Agora vocês vão ouvir um barulho como de um grande exército. Você crê nesta noite? A providência já está a caminho. Os 4 leprosos simbolizam a providência de Deus. De repente de Deus. Deus está lhe dizendo que enquanto você estar aqui, a providência está caminhando para o meio do arraial. Em Olomúvia, sombra déguia. Deus estará aqui nesta noite. A Bíblia vai dizer que quando eles chegaram, o exército inimigo havia pegado as coisas e se retirado. Porque enquanto eles caminhavam, eles ouviram um barulho de um grande exército. O barulho era tão grande que eles começaram a dizer: eu acredito que Israel foi buscar o rei dos egípcios para descer e lutar contra nós. Não era um barulho normal. Flávio José vai dizer que enquanto eles estavam descendo, até as pedras do arraial estavam balançando no chão. Esse é o Deus que você serve. Ele lhe trouxe aqui nesta noite para lhe dizer que nada limita o poder dele quando ele quer fazer providência na vida dos seus. Ele está tomando caminhos e medidas que você não irá entender. Mas a providência vai chegar e na porta de Samaria, a esta hora, o ciclo vai valer a mesma coisa. E eram os homens descendo e o barulho surgindo e a confusão acontecendo. Tem hora que Deus envia ações para confundir. Sinais de providência. Você crê nesta noite? Deus disse a Davi: se encontra atrás das copas das amoreiras, porque quando eu passar e o vento passar, tu desce, porque eu já estou adiante de ti. Eita, que Deus estará aqui. O sinal de Deus vai ser sinal de barulho para alguém. Terra, elemut, elemit, eita. Deus está dizendo: o sinal que vai ser dado vai ser sinal de barulho. Esta palavra arde no meu coração. Estou sentindo Jesus aqui pertinho. Ele está dizendo: eu sou Jeová Jireh, o Deus que provê.
Eu vou além. Levanta a sua mão para receber esta palavra da parte de Deus. Você que está em casa também. Eu estou indo além, eu estou indo além, eu estou indo além, eu estou indo além. A minha palavra está de pé. Amanhã, a esta hora, a situação já tem mudado e o endereço é certo. É providência e boas novas da minha parte, te diz o Senhor nesta noite. Ele estará aqui nesta noite, Ele estará aqui nesta noite. Ele não é limitado por ninguém, Ele não é preso por ninguém. Ele está dizendo: eu vou tomar medidas, caminhos que você não vai entender, mas a porta de Samaria vai ser aberta e o trigo vai descer. Tu crê? Olha os homens descendo, olha o barulho acontecendo, olha alguém se confundindo. Olha alguém pegando as coisas e pegando o caminho. O caminho. O caminho. Está deixando comida, está deixando mantimento, está deixando. Eita, está deixando tudo. Quando chegaram lá não tinha ninguém, meu pastor. Todo mundo já havia se retirado. Uns já começaram a pegar os despojos, acredito que com muita fome. Mas um disse: ei, estamos fazendo algo errado. Isso aqui também é para aqueles que estão lá. Sabe o que é que um dos leprosos diz? Este dia é dia de boas novas. Em outras palavras, este dia a gente precisa subir e avisar a eles o que Deus fez aqui embaixo. Deus vai quebrar esse ciclo de notícia ruim. Deus está falando para o teu coração nesta noite: eu quebrarei esse ciclo de doenças. Eu quebrarei esse ciclo de portas fechadas. Eu quebrarei esse ciclo de perseguições. Eu quebrarei esse ciclo de más notícias. Alguém chegará carregando com a boa notícia do dia. A notícia do céu nesta noite para a tua vida é: hoje é dia de boas notícias de Deus. Vá levantando a sua mão e adorando ao nome de Jesus nesta noite. Hoje é dia de boas notícias. Hoje é dia de boas notícias. Hoje é dia de boas notícias. O recado é: alguém ficou desbaratado, alguém foi embora. A gente não sabe como, a gente não sabe porquê, a gente não sabe como Deus fez, mas a gente sabe que Deus fez. Lá embaixo não tem mais nada. O inimigo bateu em retirada. O livramento chegou. A confusão se apoderou da sua mente, dos seus ouvidos e dos seus corações. Mas hoje, para nós, aqueles que confiamos no nome do Senhor, aqueles que estamos de pé nesta noite, aqueles que creem na providência de Deus, aqueles que reservaram esta noite para estar na presença de Deus, é notícia boa, é novidade boa, é coisa boa da parte de Deus, é notícia boa da parte dos céus. Os céus estão sendo abertos nesta noite e Deus está bradando com notícia boa. Recebe as boas notícias, recebe as boas notícias. É notícia de livramento, é notícia de cuidado, é notícia de proteção, é notícia de providência da minha parte. Eita, é notícia de portas que estão sendo abertas para a minha igreja nesta noite em Vitória. Eu abro os céus e digo: é notícia boa, é notícia boa, é notícia boa, é notícia boa, é notícia boa para o ministério, é notícia boa para o conjunto, é notícia boa para os músicos, é notícia boa para a Jades, é notícia boa para o coral, é notícia boa para quem está na igreja nesta noite. Deus está dizendo: é notícia boa. Eu quebro esse ciclo nesta noite. Eu quebro todo o aperto nesta noite. Eu quebro toda a confusão, todo o desespero. Samaria, te prepara.
porque a notícia vai fazer as portas se abrir, a notícia vai fazer o trigo chegar na porta, a notícia vai fazer a cevada voltar a valer o que estava valendo. Deus é Deus de providência nesta noite. Deus é Deus de providência nesta noite. Eita, é muito honesto. O ruído dos céus está sendo dispensado nesta noite. É ruído para confundir e para livrar. É ruído para confundir e para prover. Alguém fica confuso. Veja que paradoxo. Tem ruído de Deus que alguém fica confundido e outro recebe a providência. O mesmo ruído para alguém pode ser confusão, mas para outro é providência. Alguém escuta, pega as coisas e vai embora, mas alguém está do outro lado precisando de providência. A providência chega pelo mesmo barulho. Deus ministra ao teu coração nesta noite. Quando acontecer, não fique duvidoso. Quando acontecer, pegue o que está em tuas mãos, porque Deus é contigo. Porque o ruído vai ser tão grande que você vai custar acreditar como Deus fez. Mas Jesus está lhe dizendo: desce ao arraial, porque é lá que eu tenho uma providência. Não duvides do teu coração quando eu fazer, porque aquele que duvida, meu pastor, ele não recebe. Ele fica só na porta, observando, mas não chega. Mas aquele que recebe a palavra, quando aconteceu que eles adentraram em Samaria, que procuraram o rei disse: pode ser uma armada, pode ser uma cilada, estão esperando a gente descer para entrar dentro da cidade. Mas quem estava em comunhão com Deus e viu que o profeta tinha dito que naquele dia, no outro dia, naquele horário, a providência havia de chegar, alguém disse: meu rei, mande pelo menos alguns cavaleiros em seus cavalos e mande descer lá embaixo, porque eu tenho certeza que é providência de Deus. Os cavaleiros desceram e quando chegaram lá não tinha nada. Aí mandaram a outra notícia: manda dizer que é verdade. O capitão que havia duvidado correu, se apressou, porque aquele que mais duvida é o mais curioso que tem. Aí chegou na porta. Quando chegou na porta de Samaria, o escritor vai dizer: e o povo passou por cima dele e ele morreu atropelado. E Deus fez conforme ele tinha dito que ia fazer. A cevada voltou a valer o mesmo valor. A medida de trigo voltou a valer o mesmo valor. E aquilo que o profeta disse que iria acontecer com o capitão, aconteceu. O escritor disse: como Deus disse que havia de fazer, ele fez. Receba a sua palavra, que eu quero me sentar. Receba essa palavra. Levante a sua mão nesta noite. Assim como Deus disse que iria acontecer, vai acontecer. Uma coisa é se eu falar, uma coisa é se você falar, outra coisa é se Deus falar. Deus está lhe dizendo nesta noite: assim como eu disse, assim eu vou fazer. Assim como eu disse que iria acontecer, assim vai acontecer. Assim como eu disse que iria curar, assim eu vou curar. Assim como eu disse que iria abrir, assim eu vou abrir. Amanhã, a esta hora, amanhã, a esta hora, amanhã, a esta hora, a providência vai haver chegado. Deus vai fazer aquilo que Ele disse que vai fazer. Adore o nome dEle nesta noite. Ele é aquele que muda a economia. A maior queda econômica que nós já tivemos no mundo moderno, 1929, a queda da Bolsa de Valores, Wall Street, Estados Unidos da América.
de um dia para o outro. American Way of Life, o jeito americano de viver, entraram em crise. De um dia para a noite, milionários se tornaram pobres, bilionários se tornaram pobres, começaram a se atirar de cima dos prédios, começaram a se suicidar, não sabiam o que fazer. Foram anos e anos para o mundo foi afetado por aquela bolsa, o mundo, inclusive nós, o Brasil. E durou anos, décadas, para a economia voltar ao lugar. Mas Deus, quando Ele quer, a economia de uma nação, ela volta a ter o mesmo valor. Os gráficos voltam para o mesmo lugar, de um dia para o outro. Só basta Ele querer. Então esta situação, a sua, para Deus, não é impossível. Ele vai fazer aquilo que você não pode fazer. Ele vai fazer aquilo que você não pode fazer. Adore o nome de Jesus nesta noite. Ele estará aqui nesta noite. O inimigo tenta laços, embaraços para me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho. Essa guerra está comigo, o braço forte do Senhor. Cante nesta noite. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba muralhas, da estéreo faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Eu já dei um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas e bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da sério faz mãe de filhos, é o mesmo que... Olha ele bradando nesta noite. Não temas, sou contigo. Eu já dei um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas e bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Só a igreja, Deus já tem. Eu já... Um caminho. Ele tem um caminho nesta noite. Faz romper. Oh glória. Muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas e bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape.